Nós temos algo em comum pelo batismo. Todos nós aqui nesta igreja temos algo em comum, que é sermos membros do povo de Deus, com tarefas diferentes, com missões diferentes, estados de vida diferentes. Alguns optaram pelo sacerdócio, pela vida religiosa, outros escolheram o matrimônio como seu caminho para o céu, como seu caminho para a santidade. Outros escolheram fazer esse caminho como leigos cristãos no ministério da pastoral, que são tantos na igreja. Alguns escolheram irem sozinhos como leigos solteiros. Mas, independente da forma que escolhemos, algo nos é comum: nós somos todos membros do povo de Deus. Então eu começo esse momento, para não deixar ninguém de fora, eu começo saudando o querido povo de Deus. Todos nós estamos contemplados aqui como membros do povo de Deus, cada um no seu ministério, na sua função, no seu fazer e no seu ser. Então, de novo eu digo, é uma alegria muito grande falar ao querido povo de Deus. E aí hoje, nesse final de semana, nós temos o Domingo da Sagrada Família. E eu queria chamar a atenção que a palavra de Deus fala de duas famílias. Uma delas, a família de Nazaré, José, Maria e Jesus, que nós procuramos colocar como modelo para as nossas vidas e famílias. E do outro lado tem uma outra família, a família de Herodes. Ela começa com Herodes, chamado Herodes o Grande, louco, psicopata. Ele manda matar uma esposa e 2 filhos, com medo que estes lhe tomem o poder. Esse Herodes o Grande, a ele é atribuído o massacre dos inocentes, que também está relatado nas Sagradas Escrituras. E esta erva daninha, ela frutifica, e ela gera Arquelau, citado no Evangelho, que também põe em perigo vidas humanas. De Herodes o Grande nasceu também Herodes Antipas, que foi aquele do processo de Jesus e o mesmo que mandou cortar a cabeça de João Batista. Vocês veem que de um pai bom, né? Olha os frutos, né? E o terceiro é Herodes Antipas I, que é o responsável pela morte do apóstolo São Tiago. De um lado nós temos uma família de Deus, Jesus, Maria e José. E do outro lado nós temos uma outra família, a de Herodes, a família da morte, a família da destruição. Nós temos famílias de tudo que é tipo hoje. Eu não sei como você olha para a sua ou como você entende o conceito família hoje. Eu gosto de olhar da seguinte forma, de uma forma muito simples. Antes de sermos concebidos, antes de nossos pais nos trazerem à vida, nós estávamos no coração de Deus. Na concepção, Deus prepara para nós o ventre de nossa mãe, um lugar seguro, aconchegante, acolhedor, onde por um certo número de meses nós temos todo o conforto necessário e tudo o que é preciso para nos tornarmos seres humanos, o ventre da nossa mãe. Quando chega o momento de nascermos, um Deus que nos tinha em seu coração, um Deus que nos tinha no ventre de nossa mãe, não poderia nos jogar num lugar qualquer. Esse Deus que nos amou em seu coração, que nos amou no ventre e através da nossa mãe e do nosso pai, Ele prepara para nós um ventre social, um útero social chamado família.
Uma criança que tem a graça de sair do ventre da sua mãe e ir para uma família bem constituída, ela já larga na frente, ela já larga com vantagem, com chances maiores de se dar bem na vida, porque é na família que a gente planta os valores, é na família que a gente vai colocando à disposição de um ser humano o que ele precisa para ser humano, para ser gente. Porque ou nos tornamos seres humanos, nos tornamos gente, ou deixamos o nosso coração se estragar e passamos para o lado da família de Herodes, né? E quando o coração de um ser humano se estraga, não existe nenhum animal na natureza pior do que ele. Então hoje nós queremos louvar e bendizer a Deus pela graça da família, da nossa família, não perfeita, não santa ainda. Eu gostaria de aplicar a ela, a minha família, a sua família, aquela frase que o falecido e saudoso Papa Francisco usava tantas vezes: nós somos seres humanos bons, chamados à santidade, porém precisados continuamente de conversão, né? O mesmo pode se dizer das nossas famílias, famílias boas, chamadas à bondade, chamadas à santidade, mas também continuamente chamadas à conversão. E onde cada um, como membro do povo de Deus, cada membro da família, e a palavra de Deus que nós ouvimos deixa claro isso, na família todos são responsáveis, não há neutralidade numa família. Alguém que diga, eu não faço nada de mal para minha família, mas também não faço nada de bom para minha família, já está dando prejuízo, né? Já está dando prejuízo. Família, ou nós puxamos para frente, ou a gente já começa a puxar para trás, não é verdade? A gente sabe que é assim no dia a dia. Então, só para nos situar naquilo que a nossa igreja, povo de Deus, reza hoje, rezamos pelas nossas famílias. Eu rezo pela sua família e peço a bênção de Deus para ela. E agora eu começo a dizer umas palavras pelo motivo que nos traz também aqui, que é a premissa, a primeira missa do padre, do neo-sacerdote Padre Eliseu. Nós celebrávamos ontem uma ordenação presbiteral. A gente celebrava ontem o final de um estado de vida e o início de um novo estado de vida. Hoje, Padre Eliseu inicia a sua vida sacerdotal. Tudo isso acontece, tudo isso se dá porque Jesus tem um modo, tem uma didática, uma dinâmica, um jeito de agir. Ele quer precisar da nossa ajuda na construção do reino. Quando ele andou no meio do seu povo, em pouco tempo ele fez uma constatação: a messe é grande e os operários são poucos. Uma segunda constatação que ele fez: o meu povo está tão sofrido, tão abandonado, tão machucado, que está se parecendo a um rebanho sem pastor. E aí ele sentiu a necessidade de buscar ajuda. Olha que coisa maravilhosa. O Filho de Deus Todo-Poderoso quer precisar da nossa ajuda para que o seu povo não continue um rebanho sem pastor, para que o seu povo não se sinta um rebanho abandonado. Por isso ele convoca pessoas, por isso ele chama pessoas que lhe ajudem a cuidar do seu povo. Quem são essas pessoas? Vocês, leigos cristãos? Você que pôs um filho no mundo? Você que é um catequista? Você que é um agente de pastoral na sua comunidade? Você é um convocado, um chamado para um estado de vida, para um estilo de vida que ajude a Jesus a cuidar do seu povo. Leigos cristãos, religiosos, religiosas, sacerdotes, bispos,
cada um no seu estado, cada um no seu estilo de vida. E aí eu queria ir ao Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, no versículo 13. Ali Marcos, Padre Eliseu, ele coloca alguns critérios para a escolha de alguém para um ministério especial. E Jesus usa 3 critérios para fazer essa escolha. Primeiro critério, ele chama aqueles que ele quer. Eu não sei se você já não parou certas vezes, nesses 12 anos de seminário, diante do espelho para se perguntar, mas que diabo, por que eu? Por que Jesus não chamou o meu irmão Joel? Você é muito melhor que ele? Não sei, mas você foi chamado. Por que Jesus não chamou um outro jovem lá do Padre Trindade? Por que Jesus não chamou um outro jovem da cidade de Formiga, que já deu, acho, mais de 50 padres para a igreja? Ele chamou você, Eliseu José Ramos. E aí a gente se pergunta, por quê? E se a gente parar meramente sobre os aspectos humanos, a gente vai dizer, eu não vou entender a cabeça de Jesus nunca. Eu ao menos nunca entendi. Por que ele chamou a mim e não meus outros 4 irmãos? Mas ele chamou você. E se humanamente talvez a gente não tenha a resposta, na fé e na palavra a resposta aparece. E ela é simples. Sabe por que ele chamou você? Porque ele quis. E porque ele quis você. Não porque você seja melhor do que os outros, nem pior do que os outros, mas ele quis você. E ele quis você e demonstra isso de muitas maneiras. Em primeiro lugar, você nasceu. Se você não tivesse nascido, ele não poderia tê-lo chamado. E aí eu gostaria de novamente trazer à nossa celebração uma profunda gratidão aos seus pais, seu José e a Dona Maria de Fátima. Quando o Eliseu chegou para o pai e para a mãe e disse, eu quero ir para o seminário, não há como não lembrar daquela passagem do Evangelho. Um homem tinha 2 filhos, e de repente um deles diz para o pai, pai, eu quero ir para tal lugar. O que ele está dizendo? Está dizendo que 50% da família, dos filhos, está indo embora. Não para se perder, graças a Deus, como filho pródigo, mas dos 2, um vai embora, deixa a casa. E esse pai, José, essa mãe Maria de Fátima, esse irmão Joel, teriam todo o direito de dizer, não, peão, aqui não. Tem muita coisa que você pode fazer aqui na nossa comunidade, tem muita coisa que você pode fazer aqui na nossa casa, tem muita coisa que você pode fazer aqui na nossa cidade, sossega o facho e fica aqui. Poderiam ter dito isso. Deus te quis, fazendo com que seus pais respeitassem o seu desejo de ir para o seminário, coisa que não é muito comum mais hoje não. Em muitas famílias se reza assim, Senhor, mande vocações sacerdotais, de preferência na casa do vizinho, se possível na casa do vizinho. Quantos colegas nossos padres relatam de pais que lutaram bravamente para impedi-los de irem para o seminário? Você teve a graça de ter um pai e uma mãe que tinham só 2 filhos e ser capaz de dizer a um deles, você quer? Então vai. E permitiram que você fosse. Foi um jeito de Deus demonstrar, de Jesus demonstrar que ele te quis. Você nasceu numa família cristã, com valores cristãos, não na família de heróis. Você nasceu numa família à semelhança de Nazaré, que te passaram valores, que testemunharam a fé, plantaram a fé no seu coração e foram capazes de respeitar o seu querer. Deus te deu condições. A forma de Deus, de Jesus mostrar que te quis, foi te dando condições de ser sacerdote. Você tem saúde física,
Você tem saúde mental? Você teve capacidade de dar conta dos estudos, que não foram poucos anos? Eu sei que uma vez, ele já é falecido, eu comentava com o falecido padre José Quinoto, eu dizia assim, eu queria ser padre, e para ser padre eu tive que ser seminarista 18 anos. O padre José Quinoto me disse assim, não precisas ter pressa para ser padre. A hora que você ordenar, você vai ter o resto da vida para ser padre. Faça a coisa no tempo certo. São 12 anos, não são? Você teve capacidade de dar conta dos estudos, senão você não estaria aqui hoje. Você teve capacidade de conviver em comunidade, conviver com os outros. Deus te quis, Jesus te quis, te dando essa graça. Porque se você não for capaz de conviver com pessoas, você não vai ser padre. Você vai estragar comunidades. Isso não vai acontecer, porque Jesus te quis, e porque Ele te quis, Ele te deu essa graça de conviver, de ser amado, de deixar-se amar. Porque tão importante como ser capaz de amar os outros, é permitir que os outros nos amem, permitir que os outros nos queiram. Porque você vai sair da sua casa e vai para uma outra comunidade, e lá você vai precisar do afeto, do carinho daquele povo de Deus. Deixe que esse povo te ame, deixe que eles cuidem de ti, porque faz parte do nosso ministério. Nós precisamos disso, né? Capacidade de tomar decisões e arcar com o custo. Você disse, eu vou para o seminário, você foi e não saiu. Você disse, ontem eu quero ser padre, e você sabe que ser padre tem custo, e você vai pagar o preço disso. São modos de Deus nos querer. Deus nos quer nos capacitando. Deus nos quer nos dando condições. É o primeiro ponto. Por que Ele te quer? Para que Ele te quer? Diz o Evangelho de Marcos, em primeiro lugar, não é para enviar você a missão nenhuma. O Senhor quer você, Padre Eliseu, em primeiro lugar, para estar com Ele. O Evangelho é claro. O Senhor nos chama em primeiro lugar para estarmos com Ele. Começou em casa, estando com Ele quando seu pai e sua mãe começaram a lhe evangelizar. Continuou na catequese, continuou na sua vida de jovem cristão na igreja, continuou estando com Ele no seminário, nas orações pessoais, nas orações com a comunidade, na formação acadêmica. Estar com Ele para conhecê-lo intelectualmente, mas também afetivamente. O aspecto intelectual nós fazemos na dimensão acadêmica, e o aspecto afetivo a gente faz nos nossos momentos de oração, de reflexão individual e com a comunidade. Estar com Ele. Ao ir para o seminário, nas orações com a comunidade, nas suas orações pessoais, no tempo tirado para o Senhor. Por que é importante primeiro estar com Ele? Para conhecê-lo. Por quê? Porque se você não fizer primeiro a experiência de estar com o Senhor, o que você vai pregar? A quem você vai pregar? O grande perigo, Padre, é a gente falar de Jesus sem antes ter conversado com Ele. Se nós não tirarmos tempo para estar com Ele, daqui a pouco nós estamos falando de Jesus, mas as pessoas percebem se quem fala de Jesus o conhece aqui e aqui ou só aqui. Conhecê-lo só intelectualmente não é difícil. Falar dele só intelectualmente não é difícil. Hoje está muito fácil. Mas o que marca mesmo o coração do povo de Deus é quando eles veem um sacerdote que fala com Jesus,
que é conhecido a nível intelectual, mas é sobretudo um Jesus amado, um Jesus conhecido a nível de coração. Ele te chamou porque Ele quis, e Ele te chamou para estar com Ele, para que você o conheça e depois você o transmita. Eu faço um alerta rapidinho. Padre, cuida um pouco. A passagem da casa de formação para a casa paroquial nem sempre é muito fácil. A casa de formação, com todas as dificuldades que às vezes tem, ela é uma sementeira. Nós somos bastante protegidos lá. Existem os momentos de orações comunitários e tal. A passagem para uma casa paroquial às vezes é meio delicada. E por que essa passagem é delicada? Infelizmente, nós, congregação, perdemos vários colegas jovens que se perderam nesta passagem. Não conseguiram fazer a passagem da casa de formação para a casa paroquial. Não tiraram tempo para rezar. Não tiraram tempo para estar com o Senhor. E daqui a pouco perderam, como dizia o bispo ontem, perderam o sentido do seu ministério, da sua vocação. Não tenha medo, padre, de tirar tempo para a sua oração pessoal. Não tenha tempo de se esconder no seu quarto para rezar. Por quê? Porque esta passagem ela é necessária. E é um aprendizado que, se a gente não prestar atenção, a gente pode queimar uma etapa muito importante. E por fim, enviá-lo. Chama porque quer, chama para estar com ele, e só depois ele lhe envia. Você está sendo enviado, Padre Eliseu, como um presente de Deus para o seu povo. E aí eu vou a uma frase de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney dizia assim: um bom sacerdote é um presente generoso que Jesus dá porque ama o seu povo. Presta atenção, um bom sacerdote é um presente que Jesus dá para o povo a quem Ele ama. E aí a gente olha um pouco, que características tem um presente? A gente dá um presente para alguém como demonstração de afeto, de carinho, de apreço. Deus está dando você, como sacerdote, Padre Eliseu, ao seu povo, ao povo dele, porque Deus ama esse povo. E Deus não dá presentinho, Deus não dá porcaria para o seu povo. Deus está dando um bom padre para o seu povo, tá? É um amor concreto que se traduz no envolver-se, no tomar cuidado do povo de Deus, no cuidado. Por isso, antigamente, os sacerdotes eram chamados de curas, aqueles que cuidavam, aqueles que curavam as feridas do povo, aqueles que curavam os machucados da ovelha que se perdeu e foi encontrada e voltou machucada. Você está sendo enviado para o povo de Varginha para ser um presente de amor de Deus para aquele povo. O Padre Zé Luiz está aqui, o povo está precisando lá também, não está bom, né? Então leve uma boa mala de curativos, né? Leve uma boa mala de curativos. Tem muita cura a ser feita, tem muito de cuidado a ser feito para aquele povo. Uma presença ativa às necessidades do povo. Chegue com calma, abra o coração e os olhos para ver o que já tem de bom no meio do povo de Deus. Tem muita coisa. Aproveite tudo de bom que esse povo de Deus tem. E depois leve aquilo que você puder levar. Mas primeiro, resgate ou aproveite, valorize tudo aquilo de bom que aquela comunidade já tem. Como é triste quando um sacerdote usa para o seu ministério a filosofia do Luís XV. Luís XV da França dizia assim: antes de mim a escuridão, depois de mim o dilúvio. O que conta é o meu tempo, né? Então não faça isso, Padre. Respeite o que tem de bom lá. Tem muita coisa boa de Deus já acontecendo naquela paróquia, né? Você vai só somar. Vai trazer vida nova através do batismo. Vai introduzir muita gente na palavra de Deus.
Você vai alimentá-los com a Eucaristia. Você vai curar aquele povo com o sacramento da reconciliação, com o sacramento da unção dos enfermos. Você vai emprestar os seus ouvidos. Tire tempo para ouvir o povo de Deus. O nosso povo faz fila quando eles sabem que em uma determinada paróquia tem um padre que sabe escutar. Tire tempo para escutar o povo de Deus. A gente costuma dizer assim: quem tem dinheiro vai no psicólogo, quem não tem vai no padre. E se nós formos capazes de abrir os ouvidos, e hoje na liturgia batismal voltou aquele gesto efetá, abre-te. A gente faz no ouvido das crianças, nós deveríamos voltar a fazer no ouvido dos padres. Aprenda a escutar, padre, porque se nós não escutarmos o povo de Deus, nós não temos o que fazer. Presente recebido é recebido também como demonstração de afeto. O povo de Deus é bom, Padre Eliseu, tenha certeza disso, sabe? O povo de Deus é bom, sabe corresponder com amor à nossa dedicação. Valorize o povo de Deus, ele merece a sua vida. Aquele povo de Varginha, às vezes a gente está em Varginha, mas sai rodando o mundo, esquecendo que hoje a vontade de Deus se manifesta na vontade do meu superior provincial, que me pôs naquela comunidade com aqueles colegas de comunidade para aquele povo. É ali que eu vou gastar as minhas energias. Tem muito padre sassaricando por aí, pai. E às vezes o povo dele, ele trata os outros e deixa o povo dele passar fome. Tá? Nós somos mandados para uma parcela do povo de Deus. Dedique-se àquele povo de Deus. Eu sempre dizia para os colegas que trabalhavam comigo, para a congregação e para a diocese, liberar. Para outros, que mais? Fique aqui que tem serviço que chega. Né? Senão a gente sai sassaricando e o que é nosso às vezes fica para trás. Né? Lá é seu lugar, aquele é seu povo. Cuide muito daquele povo, pai. Sirva de coração aquele povo. Ame profundamente aquele povo. Em pouco tempo, pai, você vai ter uma experiência maravilhosa. Em pouco tempo, você vai perceber que o povo de Deus vai te dar muito mais do que você dá a eles. O povo de Deus nunca fica devendo nada para nós. O povo de Deus sempre nos supera em nossa generosidade. Se nós conseguirmos ser generosos para com o povo de Deus, o povo de Deus não fica devendo nada para nós. Você vai perceber isso logo no começo do seu sacerdócio. O povo de Deus não fica em dívida conosco. O povo de Deus sempre retribui mais do que nós fazemos. Padre, uma outra característica do presente é: presente tem um custo. Ser padre tem um custo, e você sabe o custo que você já pagou. Você consagra o seu bem maior, você consagra a sua vida a serviço do povo de Deus. E para fazer isso, você já tomou decisões, deixou sua família, seus parentes, sua terra. Foram anos de formação cansativos, às vezes até alguns meio enjoados, né? Que a gente diz assim, podia pular essa etapa. Que a gente tem ansiedade de querer ser padre, né? Esquece que vai ser depois para a vida inteira, mas né? Cuide do seu sacerdócio, ele é precioso. Zele pelo seu sacerdócio, padre. Ele será o seu caminho para a salvação, ele será o seu caminho para Deus. Proteja o seu sacerdócio. Proteja o seu sacerdócio com uma vida de oração intensa, pessoal, com uma vida de Eucaristia intensa, com uma vida de oração junto à comunidade. Proteja o seu sacerdócio na vivência com a comunidade religiosa.
Proteja o seu sacerdócio junto ao povo de Deus, buscando amizades sadias junto ao povo de Deus. Como é importante a gente sentir-se amparado pelo povo de Deus. Ele dá ânimo para a gente manter-se de pé no nosso sacerdócio, né? Padre, a redoma, o sacrário, onde você vai guardar o tesouro do seu sacerdócio, será construída com esses 4 elementos: com vida de oração, com vida de Eucaristia e adoração ao Santíssimo, pela vida fraterna em comunidade e pela amizade sadias que você for construindo ao longo da sua vida de padre. Se você fincar o seu sacerdócio nesses 4 pilares, ele vai ser duradouro e eficaz. Também presente tem que ser útil. Eu não sei se você já ganhou alguma coisa que você olhou para ela e disse assim: mas que diabo, o que eu vou fazer com isso? Vocês conhecem a Graça? É uma leiga de São Paulo. Um dia ela me deu um nariz feito de acrílico. E durante vários dias eu botei aquele trem em cima da minha mesa e eu me perguntava: o que eu vou fazer com isso? Aí um dia eu encontrei com ela, ela perguntou: você gostou do presente que eu dei? Eu disse: se eu soubesse para quê, talvez eu teria gostado mais. Ela disse: ô padre, aquilo é para você guardar o óculos de noite. Quando você tirar do seu nariz, põe no nariz de acrílico. Eu disse: bom, então talvez agora eu goste um pouco dele. Presente tem que ser útil, padre. E aí eu me perguntei: como é que eu vivi 50 anos sem ter um nariz de acrílico, né? Presente é para ser útil, padre. Quando você chegar na paróquia de Varginha do Divino Espírito Santo, o povo de Deus está esperando um padre útil, um padre que venha somar, um padre que venha somar. A expectativa para a sua chegada lá não é pequena, padre. Tenha certeza disso. O povo de Deus não poderá fazer essa pergunta: o que nós vamos fazer com esse presente que a gente ganhou? Tá? Logo de chegada, o povo de Deus terá que perceber que ganhou um grande presente. Deus te ajude a fazer isso, né? Sua vida entregue, seus dons postos a serviço, haverão de mostrar que Deus foi generoso com o povo de Varginha, que Deus continua amando o povo de Varginha, que mais uma vez o Senhor se superou em amor, o Senhor se superou em graça, com a sua presença, do jeito que você é. Não precisa fazer nada de estrambótico, de extraordinário. Seja o padre Eliseu, do jeito que a gente te conhece, e você vai ser um presente útil para o povo de Deus. Seja dedicado ao povo, seja criativo, padre, seja generoso com o povo, seja humilde, aceite aprender com o povo de Deus. O povo de Deus tem muito a nos ensinar, e também abra o coração para ensinar o povo de Deus. Você tem muito a passar. Assim como o povo de Deus é muito pródigo em nos ensinar, você também tem muito a passar. É esse intercâmbio de ida e volta, é essa estrada de mão dupla que faz o sacerdócio valer a pena. E para terminar, padre, eu digo para você o seguinte: Deus não volta atrás quando Ele dá um presente. Presente dado está dado. Presente não se toma de volta. Seu sacerdócio deverá durar. Tu és sacerdote para sempre. Vivemos na era do descartável, do provisório, do eterno até que dure, do para sempre até que acabe. O sacerdócio não é isso. Presente dado está dado. Como presente de Deus, padre Eliseu, do provisório, ele vai se tornar para sempre. Não sei que dia você vai chegar em Varginha, dia 7, 15, dali para frente, vai ser para sempre, né? Como presente, o seu sacerdócio duradouro, fecundo e eficaz mostrará ao povo de Deus que Deus não mente,
que Deus não come a palavra, como diz o povo mineiro, né? Não toma de volta o presente que deu. Padre, dedicando a sua vida, sendo um bom sacerdote, você mostrará ao povo de Deus que Deus não mente, que Deus não volta atrás, e que Ele, na sua pessoa, está dando ao povo de Deus e àquela igreja particular de Varginha um presente maravilhoso. Que Deus abençoe muito o seu sacerdócio. Obrigado ao seu José, obrigado à Dona Maria de Fátima, ao Joel. Vocês deram metade do que vocês tinham em matéria de filhos para a igreja. Quando eu fui para o seminário eu tinha 11 anos e aí eu termino. E a minha mãe chamava o padre, hoje padre Chico Alves, na época Frater, que me levou para o seminário. Minha mãe dizia sempre para ele assim: você roubou o meu menino, você roubou o meu menino, cada vez que ela encontrava ele. Aí, no dia que eu fiquei padre, ele me pegou pela mão, me levou até perto da minha mãe e disse para ela assim: Dona Anaíde, um dia eu roubei da sua casa um menino, e hoje eu te dou um sacerdote. Não cobre mais nada de mim. Eu queria poder dizer para a Dona Maria de Fátima, para o seu José, isso: se um dia vocês sentiram que alguém invadiu a casa de vocês e tirou da casa de vocês um dos filhos que vocês tinham, se alguém um dia roubou 50% dos filhos que vocês tinham, hoje a igreja devolve para a família de vocês este mesmo filho, como um sacerdote. Que Deus abençoe a generosidade que vocês tiveram de respeitar o pedido do, na época, Eliseu, quando ele disse: pai, mãe, eu quero ir para o seminário. Vocês podem ter certeza, vocês vão ouvir falar muito desse mocinho aqui, ó. E se Deus quiser, muita coisa maravilhosa vai acontecer pelo ministério dele. Que Deus abençoe a família, abençoe a você, Joel, e abençoe o seu sacerdócio, Padre Eliseu José Ramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.